No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a satisfação de receber o nosso entrevistado, o Dr. Marcelo Neiser Nogueira Reis, advogado tributarista e professor universitário. Vamos tratar de um assunto que mexe com todo mundo, dentro de instantes. Doutor Marcelo, como dizia eu nesse introito, é uma satisfação muito grande recebê-lo, e principalmente nessa área tributária, não é? E eu queria apenas fazer uma digressão, dizendo aos nossos telespectadores que estivemos ausentes esses dias por causa dos folguedos carnavalescos. E nós suspendemos essa nossa programação. Mas agora nós estamos retornando, e nada melhor do que tratar de um assunto muito importante, porque, além de mexer com o bolso de cada um, acontece durante o mês de fevereiro, né? Então, nós poderíamos começar, assim, a falar de IPTU, e ninguém melhor do que o senhor para poder nos orientar e dizer o que é que acontece com esse IPTU, que às vezes todo ano tem um aumento, não é? E da aplicação, da arrecadação, tudo aquilo que o senhor puder nos auxiliar para o nosso entendimento. Ok, boa tarde, doutor Luiz. É um grande prazer estar aqui no Encontro Marcado. E fazer uma correção até infeliz para mim, no caso, né? Porque, na verdade, falando de IPTU, sim, nós já estamos começando a pagar agora em fevereiro, mas na verdade é que nós estamos todos os dias, a todo instante, pagando tributo. O IPTU é apenas um deles. Então, as pessoas às vezes chamam muita atenção ao IPTU, ao IPVA, porque eles realmente se concentram em fevereiro. É verdade. Mas todos os dias nós estamos pagando tributo, é imposto de renda, é contribuição social, é INSS, é PIS, é COFINS, e tudo isso nós pagamos do dia a dia, no consumo, adquirindo produtos, contratando serviços. Então, essa é a primeira observação, né? Ou seja, nós estamos inseridos no mundo tributário, onde a União tem competência para cobrar vários tributos, o Estado outros tantos, o município outros tantos. Nós estamos aqui nesse meio, recebendo toda esta carga tributária e sendo obrigado a pagar. Mas especificamente em relação ao IPTU, para ser bem sincero e aqui para nós, eu acho que dentre todos esses, ele é o mais razoávelzinho. Ele é um tributo que você pode pagar parceladamente, em 10 prestações, diluir isso durante o ano, e ele tem uma espécie de cobrança que tem uma certa razoabilidade, porque ele é proporcional a um bem que você tem, no caso específico do IPTU, a um terreno ou a um imóvel urbano. E aquele imóvel tem um valor, tem uma base de cálculo, e é sobre este valor, presumidamente, que incide o imposto. Então, em tese, e aqui falando sem admitir distorções, em tese o IPTU é um imposto razoável. Se você tem um bem, você anualmente paga à prefeitura um pequeno valor sobre o valor daquele bem, para que aquilo seja revertido em obras públicas, em serviços públicos. E esse é o grande problema, né, de todos nós, quando falamos de tributos.
Eu vou pagar tributo, eu não me importo de pagar, mas eu gostaria de ter a contrapartida. E esse é o ponto que nós ficamos. É verdade. A gente não tem a contrapartida, ou se tem muito pouco, e a gente se sente um pouco que furtado nesse sentido. Pagar para quê? Para quê? E você não vê o resultado. É mais ou menos por aí. Mas o IPTU é um imposto razoável, pelo menos até agora, e como eu disse antes, partindo da premissa de que vai ser aplicada a legislação, ou seja, um percentual sobre o valor venal do bem. Mas aí vem o problema. Como calcular o valor venal do bem? A legislação é complicada. Não é assim. Eu estou falando de forma bem simples, para ser bem entendido pelo público. Certo. Ou seja, se você tem um imóvel, ele tem um valor. Mas quem é que diz o valor do seu imóvel? Quando você compra um imóvel novo na planta ou adquire um imóvel novo, a base de cálculo normalmente é o valor da operação. Se eu comprei por X, X é o valor de mercado, a não ser que eu esteja burlando, mas admitindo que ninguém obviamente vai burlar. Agora, tem imóveis que a prefeitura utiliza, por conta da própria lei, critérios de localização. Este ou aquele bairro é um bairro mais nobre, menos nobre, o tipo de edificação considerado bom, muito bom, médio. Então, aí começam as avaliações um pouco subjetivas. E esse é o tipo de cuidado que nós temos que ter. Então, um conselho. Todo mundo recebe um carnê de IPTU. Pronto. Pega o carnê e olha. Se encontrar alguma distorção, aí tem 30 dias para impugnar. Então, no carnê de IPTU tem lá data de vencimento. Pelo menos até esta data, se há alguma inconsistência na cobrança, é simples, não precisa contratar advogado, não. Vai na própria Secretaria da Fazenda, redige lá um documento dizendo o porquê de não concordar com aquela cobrança. E aí se inicia uma contestação normal, tranquila, sem qualquer tipo de absurdo. É por aí. O IPTU é mais ou menos isso. Agora, me diga uma coisa. Dentro desse mesmo contexto, e nessa avaliação subjetiva, principalmente nos imóveis mais antigos, né, existe essa distorção. Isso. Eu tive a oportunidade de já sentir, no particular, a necessidade de se fazer um recurso, não só Perfeito. no meu caso, do meu apartamento, mas de todo o edifício, porque ele já é construído há bastante tempo, então ele teria uma deteriorização, digamos, nesse valor. Perfeito. Para poder ser avaliado o quanto deveria se pagar. Não é isso mesmo? Isso mesmo. Agora, você também citou uma coisa importante. É que quando esse contribuinte, ele realmente desembolsa essa quantia, ele gosta de ver o produto realizado daquilo que ele realmente contribuiu. Perfeito. E às vezes a gente não vê. Será que é uma falta de imaginação nossa? Se é uma falta de observação? O que é que... Me permita de você. Inclusive, doutor O que você acha dessa história? Eu sou um consumidor de mídia, de televisão e rádio. Ouço muito rádio. Eu dificilmente boto música. Então, nas rádios eu vou passando de uma para outra e nas rádios onde tem essa interatividade do público, você vê muito as pessoas dizendo: eu quero, aqui não passa caminhão de lixo, aqui não tem água, não tem esgoto, mas o carnê de IPTU vem todo ano. Verdade. E esse é o sentimento de sou órfão, ou seja, eu estou pagando, eles me cobram água, me cobram, inclusive no carnê de IPTU tem lá o IPTU e a taxa de lixo. Ou seja, você está pagando os dois tributos no mesmo carnê. E as pessoas às vezes se sentem e dizem: como é que eu vou pagar a taxa de lixo se o caminhão de lixo nem aqui passa? Então infelizmente o imposto, até por definição jurídica, e aí vamos nesse mundo feio jurídico, ele não tem contraprestação imediata. Quando você paga um imposto, você não está pagando por um serviço determinado. Você está entregando um valor para que o município gaste nas despesas gerais do município, inclusive nos serviços públicos. Mas você não pode exigir, como por exemplo, quando você paga uma taxa para tirar uma carteira de identidade, um serviço da competição na justiça. É um serviço que você paga um valor, é um tributo,
mas você está tendo uma contraprestação imediata. Você pode mensurar, mas no imposto não. O ICMS, nós pagamos, todos os produtos que consumimos têm um ICMS embutido, tem um IPI. E nós não sabemos para onde vai. Claro que vai, em tese, para esse tipo de despesa, mas não podemos exigir. A gente pode exigir, mas eles de lá podem dizer que estão gastando aquilo que podem. Vai ser sempre assim, infelizmente. Olha, na verdade, já tem se falado muito, e eu tive a oportunidade de conviver 12 anos no Congresso e se falava nessa reforma tributária, porque a carga tributária no Brasil é realmente muito alta. Quiseram até de que em todo documento que se referisse a qualquer coisa, viesse detalhado do que se paga de impostos nesse contexto. Né? Até hoje não se conseguiu. Se faz uma coisa, meu doutor, na área legislativa, de quando se faz uma modificação, infelizmente nunca se consegue a verdadeira. É o que foi possível. É isso mesmo. Verdade. Certo? E nessa história da tributação e da carga tributária, ela realmente continua, faz-se um arremedo, mas na verdade a gente está sempre ouvindo aí nos jornais e tal, de que não foi a verdadeira. Qual seria a sua ideia como essa pessoa que convive nesse mérito, o que dá uma boa opinião? Olha, o senhor trabalhou exatamente, o senhor conviveu exatamente no Congresso Nacional, numa casa legislativa, 12 anos. Eu convivo com tributos há 25 anos, que eu exerço a profissão. Esta pergunta existe desde os 25 anos de que eu faço direito tributário. E eu vou lhe dizer uma coisa que eu consegui assimilar nos 25 anos. A reforma que a gente quer, que nós, a população quer, esta não vai existir. Porque quando a gente pensa em reforma, a gente pensa em diminuir carga tributária. Esta, definitivamente, estou convencido, esqueçam, não vai existir. Mas o que a gente pode querer, e acho que seria uma grande vitória, é a simplificação do sistema. Se eu começar a falar quais os tributos existem hoje aqui para o público, eles não vão acreditar, vai começar a dar risada. Mas nós temos mais ou menos uns 30 e nós pagamos ele anualmente, sem sentir. Então, se eu pudesse querer alguma reforma, é simplificar o sistema. A carga tributária é essa? Ok, vamos lá, admitimos. Mas deixa eu aprender a pagar o tributo. Deixa eu aprender, eu não precisar de advogado, eu não precisar necessariamente de ter 5, 6, 7 contadores na minha empresa. Isso é custo. Esse é o custo Brasil. Hoje qualquer empresa precisa de um advogado. Das relações até de trabalho, mas tributarista também, contadores. Porque é complicado. Doutor, o regulamento de imposto de renda é desse tamanho. São mais de 1000 artigos. O do ICMS é deste tamanho. Do IPI. E nós vamos ver a legislação do IPTU, do ITR, contribuição social, PIS, COFINS. São vários. É complicado pagar tributo. Então, o contribuinte, o empresário, ele tem medo de errar. E erra muito. Não porque quer errar. Ele erra porque é complicado. Então, além de ele pagar o tributo, ele acaba pagando várias multas porque descumpriu esta ou aquela regra acessória. Ou seja, eu gostaria que o mundo tributário, se pudesse ter algum tipo de reforma, é isso. Simplifica o sistema. Como o IPTU. Se eu perguntar ao senhor aqui, agora qualquer pessoa, como calcula o IPTU, ninguém vai saber. Porque não é simples, como eu falei. A lei diz que é o valor venal, valor de mercado, mas vá calcular, vamos abrir a legislação, ver como é que calcula o valor de mercado. É complicadíssimo. Então a reforma tem que ser assim, o valor do mercado, do seu empreendimento, tem que estar cadastrado na prefeitura. Eles têm que ter um cadastro e você aí acompanha. Se seu imóvel, como o senhor falou, foi deteriorado pelo tempo, obviamente que o valor de mercado tem que cair.
Por mais que ele esteja inserido numa região valorizada. Verdade. Você não paga pela região onde você está inserido o seu imóvel. Você paga pelo seu imóvel. O seu imóvel, apesar de estar numa região valorizada, pode não ter a mesma valorização. É isso que tem que pegar para que simplificar o sistema. Nós temos que chegar no final do mês e não ter que ficar calculando, fazendo aquela declaração de imposto de renda, que é uma coisa horrorosa de se fazer. Cheio de preenchimentos, esquece qualquer coisinha, deu malha fiscal, você tem que ir na Receita Federal, uma coisa desagradável, as pessoas lhe perguntando como se fosse um marginal, um sonegador. Isso tem que acabar. Eu até, como tenho ido às vezes na Receita por outros assuntos, não é nem tanto, digamos assim, porque algo aconteceu e de defesa e tal. Mas eu acho agora, nas novas instalações da Receita, está muito organizado. Muito, verdade. Eu, sinceramente, antigamente, quando você falava e a Receita, você já dizia, hoje eu vou tirar o dia para me aborrecer. É verdade, é verdade. Mas hoje não. Justiça seja feita. Você vai muito organizado. Muito organizado. Aquela senha que você tira na internet e você fica lá olhando para o visor e daqui a pouco aparece a sua senha. Não tem jeitinho. Sem nada. Isso. É uma coisa... E você encontra as pessoas com a disponibilidade satisfatória para o seu atendimento. Verdade. Essa tem sido a minha visão das oportunidades que eu tenho feito lá, não é? Mas aí você me recordou uma coisa, que eu vou lhe citar um nome, e que dizem que já houve redução. Hélio Beltrão, o homem que entrou para desburocratizar o Brasil. E me parece que na época já teve algum efeito, né, de alguma coisa que tirou, mas o que parece que tem acontecido é que às vezes tira, mas daqui a pouco volta algo que de outra forma esteja substituindo. Isso é impressão complicado. Eu volto a bater neste ponto. A legislação é complicada, doutor, porque a gente fala aqui em IPTU, IPTU é simples. Apesar dos problemas da apuração da base de cálculo, ele para pagar é relativamente simples. Você recebe seu carnê e vai ao banco e paga. Agora, os tributos onde o senhor tem que apurar, a empresa tem que apurar mensalmente o ICMS a pagar, o PIS a pagar, a COFINS a pagar, o imposto de renda da pessoa jurídica a pagar, o IPI, é complicadíssimo, doutor. A apuração desses tributos é muito complicada. Então, existe um mundo de obrigaçõezinhas acessórias que, se descumpridas, elas acarretam multas altíssimas. Então, eu tive recentemente, foi semana passada, uma grande rede de supermercados, ela não devia 1 centavo de ICMS. 1 centavo. Mas ela esqueceu ou enviou de forma equivocada um arquivo eletrônico chamado Sintegra, que ele tem a obrigação de enviar, com todas as mercadorias vendidas, todas as mercadorias compradas por item, por número de nota, por isso, por aquilo. Ela mandou, no entendimento do fisco, com defeito. E, por conta disso, e esse é o ponto, ela foi autuada uma multa de quase R$1 milhão. Olhe bem o que eu estou dizendo. Ela não deve 1 único centavo de ICMS. A obrigação tributária dela é cumprida à risca. Mas ela, aos olhos do fisco, descumpriu uma obrigação acessória. Enviar um arquivo magnético que foi enviado com equívoco. Este ponto resultou para ela uma dívida de quase R$1 milhão. Ou seja, ela vai ter que se defender dessa dívida, contratar advogado ou não, mas vai ter que se defender. É um problema. E nós não estamos falando de tributo, nós estamos falando de uma multa. Isso que nós também estamos sujeitos, pessoas físicas, na nossa declaração de imposto de renda. Não preenchemos o item tal da declaração. Multa. Então, é isso que eu gostaria. Um dia eu pretendo voltar no seu programa para a gente conversar e dizer, olha, doutor Luiz, realmente melhorou. Melhorou. E não é questão de burocratizar. Esse é o ponto. A questão é de simplificar o sistema. Para pagar tributo, vamos embora pagar, já estamos acostumados, o brasileiro está acostumado.
mas me deixe pagar com a menor margem de erro possível. É isso. Hoje, como nós estamos falando em tributos, e recentemente findou o prazo que você poderia obter uma redução de um percentual, vamos falar do IPVA. Esse IPVA foi criado e será que essa conduta do IPVA, ela tem esses mesmos critérios e esses mesmos cuidados desse IPTU? Deveria ter, porque assim como o IPTU, ele é um cálculo percentual sobre o valor, em tese, do veículo automotor. Então, o veículo tem uma marca, tem um ano, ele tem um valor em tese. E é sobre esse valor que, anualmente, nós, proprietários, pagamos o IPVA. O problema do IPVA é que a gente aí vem a velha contraprestação. Será que as nossas estradas estão tão boas que nós estamos satisfeitos em pagar o IPVA? Esse é o ponto. Será? Por que se pagamos IPVA, também pagamos pedágio? Por que eu tenho que pagar um pedágio para ir em Praia do Forte se eu já pago o meu IPVA? Por que se eu vou a Alagoinhas eu tenho que pagar 2 pedágios para ir e 2 para voltar, se eu pago o IPVA? Esse é o problema. Essa é a resposta que eu não tenho. Eticamente, eu acho isso um absurdo. Se paga IPVA, é um imposto sobre exatamente a propriedade de veículos automotores. Para que é, então? Para nós, comuns cidadãos, deveria ser para custear as melhorias das estradas. Mas por que então se cobra também pedágio? Isso é no Brasil inteiro, não é só na Bahia. Eu não tenho resposta para isso. Então o IPVA isoladamente, apesar de ser mais um tributo, ainda acho que tem certa razoabilidade, porque é proporcional a uma certa riqueza que você possui. Ele não tem uma base subjetiva como é o ICMS, que todos pagam. O milionário paga o mesmo valor de ICMS que qualquer outra pessoa mais desabastada. Quando compra o mesmo produto, paga a mesma carga. Esse é um imposto injusto. Mas vou lhe dizer uma coisa. Eu estava lá no Congresso quando foi criado o imposto da saúde. E afirmo com toda certeza que o professor Jatene, ele dedicou o tempo todo na luta para que fosse vencedor exatamente nessa contribuição para que ela fosse exclusivamente aplicada na saúde. Perfeito. Uma observação minha, meu doutor. Pelo seu prestígio, foi aprovado. Verdade. Pelo seu prestígio. Era um médico de renome, já tinha prestado serviço a muitos parlamentares, e aquilo facilitou para que transitasse com certa facilidade. Mas o senhor, como tributarista, renovado, sabe que, infelizmente, esse imposto era desviado. E foi comprovado que foi desviado. Certo. Ele não foi aplicado exclusivamente na saúde. Quer dizer, uma deteriorização da utilização de um imposto para uma necessidade importante. Isso mesmo. Não é verdade? Ele não teve, foi um imposto curioso na época, era IPMF, depois virou CPMF. E era um imposto curioso porque não houve rejeição social.
exatamente pela credibilidade da época do Dr. Jatene. Então, vamos dizer, a população assimilou o imposto, até porque ele era um percentualzinho pequeno sobre a movimentação financeira, ou seja, ele também era proporcional à riqueza circulada. O problema foi esse. Ou seja, nós contamos com isso e acabou. Ou seja, comprovadamente ele não era destinado à saúde. E por isso que ele não conseguiu voltar. Exatamente. A tentativa houve, olha, com popularidade de Lula, a própria Dilma está aí tentando alguma coisa, mas credibilidade, acabou, não tem credibilidade. O Congresso não tem mais credibilidade, infelizmente. Agora, era uma coisa, meu doutor, importante, porque realmente era uma pequena quantidade, mas era em cascata. Era em cascata, é verdade. Era em cascata. É verdade. Porque se ele fosse rotulado de uma vez só, bom, isso ocorreu. Mas se você fosse fazer essa movimentação ou passar por outra conta para fazer, lá vai pagando novamente. Olha, mas ele teve um efeito fantástico nesse ponto, você sabe? Desviando um pouco. Ao lado do caráter tributário social, ele teve um efeito fantástico. Por quê? Porque ele começou a trazer ao conhecimento da Receita Federal, da máquina, a movimentação financeira das pessoas. Então, a Receita Federal descobriu que ela tinha na mão um instrumento fortíssimo para ver que não tinha como a pessoa sair. Movimentou bancariamente o dinheiro, aquilo gerava um movimento de dados que ao final do ano a Receita se deparava. O quê? Esta pessoa pagou tanto CPMF, ou seja, girou 100 mil reais na conta e a declaração de imposto de renda dela é como se ela tivesse esse 10 mil. Ou seja, tem uma diferença aí, vamos buscar. E esse foi o ponto mais, eu posso lhe dizer, porque transito nessa área, que a Receita Federal perdeu. Porque ela não tem hoje, objetivamente, esse acompanhamento legítimo. Para ela fazer isso, ela tem que quebrar o sigilo fiscal bancário da pessoa. E isso é mais complicado. Então, a CPMF e a IPMF, além do efeito tributário de receita de caixa, tinha esse aspecto fiscal, de vigiar a movimentação financeira das pessoas físicas e jurídicas. Agora, eu quero fazer uma pergunta praticamente final. Esse PVA, será que, uma pergunta meia duvidosa, a aplicação, será que não tem uma semelhança do CPMF, da distorção e tal, para outras aplicações? Preste atenção, vamos voltar àquele conceito do IPTU, até que eu falei, conceito jurídico de imposto. O governo não precisa, constitucionalmente, mostrar onde gastou o imposto, seja lá ICMS, que é imposto, seja o IPVA. Portanto, o que nós temos é o sentimento que, como é um imposto sobre veículos automotores, que aquele dinheiro deveria reverter para a manutenção das estradas. Mas não necessariamente, constitucionalmente, legalmente, essa nossa expectativa não necessariamente poderá ser cumprida. Ou seja, o dinheiro vai para despesas gerais, inclusive manutenção de estrada, escolas, segurança pública, saúde. É o destino de qualquer imposto. Os tributos, de uma forma geral. O que a gente tem é que cobrar. É aquela coisa que eu falei do rádio. É pegar o rádio e gritar mesmo. Eu moro aqui não sei aonde, pago IPTU e minha rua não existe. Não tem calçamento, não tem esgoto, não tem recolhimento de lixo. Isso sim. É o mínimo que a gente tem que fazer. Bem, professor Marcelo, nós tentamos nesse curto tempo, digamos, esmiuçar toda essa teia. É complicado. Como toda teia. É verdade, é isso mesmo. Toda teia de aranha, não tem nada mais complicado que uma teia de aranha, mas bem feita, inteligentemente. Então eu queria lhe perguntar o seguinte: se houver alguma outro aconselhamento ou uma mensagem
eu gostaria que esse último espaço, no momento, hoje, está à sua disposição. A mensagem é sempre expectativa positiva de que a legislação tributária melhore e que a carga tributária diminua e que, se não puder diminuir, que seja simplificada. A gente quer pagar tributos, as pessoas pagam tributos, nós estamos acostumados a pagar tributos, mas nós não queremos errar no pagamento do tributo. Não queremos ter despesa para pagar tributo. Quanto mais simples, a gente pode fazer, a gente mesmo pode apurar. Então, nesse ponto, e o outro pedido, né, aqui direto, olhando aqui para fiscalização, fisco. Façamos uma fiscalização pedagógica. Se pegarmos uma ou outra inconsistência numa declaração, numa apuração, ao invés de autuar, de cobrar, de multar, faça uma observação ao contribuinte, diga, olha, corrija aqui, está errado ali, mas não simplesmente aplicar a multa imediatamente, como se esta fosse a função da fiscalização. A fiscalização não tem essa função precípua. A fiscalização tem a função de fiscalizar e arrecadar, mas também tem de ensinar, orientar. É esse mundo que eu espero que um dia a gente possa estar aqui vivendo. A gente não pode sempre imaginar que aquilo foi feito por uma má intenção presunção ou é escusas. Claro, né? presunção E isso não é pode ser. muito fácil que possa acontecer. Então, eu quero lhe agradecer por essa oportunidade honra, e outras tantas que poderão Espero ocorrer. estar à disposição, Tá doutor bom? Luiz. Um Muito grande obrigado. abraço, viu? Eu lhe Obrigadíssimo. agradeço.